Oi, pessoal. Boa tarde. Como é que os senhores estão? Como é que vão de quarentena? Ah, mas não tá fácil para ninguém. Mas vai passar, viu? Escutem o que o professor está falando. Vai passar e nós voltaremos a ter as aulas presenciais. As coisas voltarão ao normal, tá bom? Mas antes que as coisas voltem a ser como eram antes, nós vamos falar hoje para os senhores das duas outras características dos atos administrativos. Na aula passada eu falei para os senhores que essas características, esses atributos dos atos administrativos, elas dizem respeito a quê, senhores? A esse regime jurídico administrativo. Eu, como disse para os senhores, é através desse regime jurídico administrativo que o poder público vai conseguir buscar o resguardo dos interesses de nós administrados. Falei para os senhores, para que o ato administrativo ele ganhe repercussão no mundo jurídico e produza efeitos jurídicos válidos, há necessidade, senhores, da presença concomitante destas 4 características dos atos administrativos, que é a presunção de legitimidade ou veracidade. 2, que nós já estudamos, a coercibilidade. E hoje nós vamos estudar as outras 2, que é a autoexecutoriedade e a tipicidade. Tranquilos, senhores? Tranquilos? Vamos lá, então. Vamos falar de cada uma delas. A primeira delas que nós vamos falar hoje, senhores, é a famosa autoexecutoriedade. E o que seria esta autoexecutoriedade? Nós vamos perceber que na autoexecutoriedade, o poder público, ela pratica um ato administrativo de pronto. E esse ato administrativo, que às vezes invade o patrimônio da pessoa, ou então, que de uma certa forma, ele restringe direito e garantias de direitos individuais da pessoa, quando praticado, ele é feito de forma imediata, sem que haja a necessidade de se pedir uma autorização judicial para tanto. Certo? Então a autoexecutoriedade é isso. É a possibilidade que o poder público tem de dar vazão às suas atividades de forma dinâmica, de forma rápida, sem que haja, naquela circunstância, a necessidade de se pedir uma autorização judicial para tanto. Porque se a gente for ver, esta autoexecutoriedade, de uma certa forma, como eu acabei de dizer para os senhores, ela pode restringir parte do patrimônio de uma pessoa. Ela pode atingir a liberdade dessa pessoa. Mas em razão da ausência de um tempo hábil para se pedir uma autorização judicial para tanto, a administração pública vem e de forma imediata ela vai lá e pratica aquele ato administrativo. Certo? Então o que acontece, senhores? Para que esse ato administrativo ele possa ser praticado de forma autoexecutável, obrigatoriamente, eu tenho que ter 2 características para permiti-la. Primeiro é uma autorização expressa legal para isso. Ou então, quando o agente público ele se depara com uma situação emergente, uma circunstância emergencial, onde não há tempo hábil de se pedir uma autorização judicial para tanto. Tudo bem, entendi. Professor, o senhor poderia, por obséquio, trazer para nós exemplos para que eu consiga visualizar este atributo do ato administrativo? Claro,
Afinal de contas, eu estou aqui para isso. Este é o meu papel. Então vamos lá, senhores. A autoexecutoriedade, então, para que ela seja praticada, eu tenho que ter uma autorização judicial para tanto. A lei permitindo essa prática desse ato autoexecutável. Tá. Então, professor, explica para mim. Tudo bem. Vocês vão ver mais para frente que eu vou falar para os senhores de contratos administrativos. Uma das características desses contratos administrativos, meus alunos, é o fato de, se houver uma previsão legal para tanto, o particular, ao firmar um contrato com a administração pública, ele tem que dar uma garantia para o poder público. Geralmente, esta garantia é uma garantia em dinheiro. Tem títulos da dívida pública, seguro, mas, em regra, é um dinheiro que o particular vai lá e calciona e começa a realizar o contrato administrativo. E aí você vai me perguntar, tá, professor, mas por que o particular faz esta calção em dinheiro antes de iniciar o contrato? Porque esta calção, ela funciona como uma espécie de uma fiança. Ou seja, contrato de 2 anos. Terminado o contrato de 2 anos, se o particular fizer tudo de acordo com como manda a lei, esse dinheiro ele é devolvido para ele. Todavia, se no exercício do contrato, antes do seu termo final, este particular, ele não dá vazão à prestação dele, o que a administração pública faz? Ela rompe unilateralmente e esse dinheiro que foi dado em garantia, ela vai levantar. Levanta esse dinheiro para quê? Para dar continuidade a esse serviço. Para os administrados não ficarem aí a Deus dará, sem a prestação do serviço. Por exemplo, serviço de água e esgoto. De repente a empresa falha e quebra, e aí? O particular vai ficar sem tomar banho, sem tomar água? Não. Rompe unilateralmente o poder público, pega essa galção que foi dada em garantia, levanta, e com esse dinheiro ela mesma presta diretamente, depois abre uma nova licitação. Certo? Então, explicando para os senhores, se uma empresa X, ela dá esta calção, começa a prestar um serviço que, por exemplo, é de 3 anos, presta serviço por 2 anos, portanto, faltando 1 ano, e ela, por uma circunstância ou outra, ela vem a falir, ela quebra. O que o poder público faz? O poder público, de forma autoexecutável, ela vai lá, levanta aquela calção e já começa a prestar o serviço diretamente para o particular, não ficar na mão, não ficar a ver navios. Este levantamento desta calção que foi dada em garantia é autoexecutável. Ela vai lá e levanta e já começa a utilizar esse dinheiro para prestar o serviço que foi rompido lateralmente. Não precisa de uma autorização judicial para isso. Por quê? Porque a lei permite. Certo? Deu para os senhores entenderem, então? Tá. Então eu entendi, professora, este exemplo que o senhor deu em razão dessa expressa previsão legal. Então, a lei permite que essa calção seja levantada se tiver uma previsão no contrato. Inclusive, está na lei de licitações isso, né, professor? Está na lei 8.666/93. Ótimo, entendi. Agora, me explique, professor, essa autoexecutoriedade é numa situação de emergência. Claro. Vamos fazer o seguinte, vamos pensar numa festa grande. Vamos pensar numa festa tipo a festa do Peão de Barretos. Quanta gente envolvida, não? Quantas empresas. E aí o que acontece? Como a gente sabe, na festa do Peão de Barretos, lá no parque, o que acontece? Existe uma série de estabelecimentos comerciais que vai comercializar bebida, comida e por aí vai. Tranquilo? Então o que acontece? Um dia antes da festa, a vigilância sanitária ela passa por esses bares para ver se está tudo ok. Aí o que acontece? Ela chega num determinado bar e ela se depara com uma série de carnes que iriam virar churrasco e ser dado para quê, senhores? Para os consumidores naquele local.
O que acontece? Esse agente sanitário, ele se depara com essa carne e ela está estragada. Ela já está verde. De tal forma que se ela for comercializada naquele dia, o que vai acontecer? Muitas pessoas passarão mal, irão parar no hospital, com sérios problemas de saúde. Você acha que dá tempo desse agente público lavrar um auto, levar para o advogado da prefeitura e pedir para esse advogado da prefeitura entrar com uma ação judicial para pedir uma liminar do juiz para ir lá e confiscar aquelas mercadorias estragadas? Não, não tem tempo hábil para isso. Então o que acontece? Esse agente sanitário, que tem o poder de polícia, o que ele faz? Ele vai e apreende aquelas mercadorias. Isso é um ato autoexecutável, certo? Uma outra circunstância, um outro, como é que eu diria para os senhores, um outro exemplo. Vamos tomar o seguinte exemplo. Uma passeata. Existe uma passeata que é marcada por um determinado horário, onde tem muitas pessoas naquela praça. Os policiais estarão lá para garantir o que, senhores? A ordem do local. Só que aquela reunião que foi marcada para aquele local, quando pediram a autorização judicial, eles disseram que era uma coisa simples, onde eles iriam tratar de uma questão envolvendo, políticas públicas para os afrodescendentes. Tudo lícito. Só que acontece o seguinte, na hora que começa aquela reunião, nós vamos perceber que o objetivo dela não é, na verdade, tratar de políticas públicas para proteger os afrodescendentes. Na verdade, aquela reunião, ela é para afrontar os afrodescendentes. Ali, as pessoas que estão dirigindo aquela reunião pública em aberto, elas começam a ditar palavras de ódio, incitando essas pessoas presentes aqui, senhores, a agredir esses afrodescendentes no nosso país, ou então daquela cidade. A polícia, de frente disso, sabe que aquilo é ilegal, isso é ilegítimo, onde já se viu fazer uma reunião para afrontar e incutir nas pessoas a violência contra os afrodescendentes. E o que acontece, senhores? Aquela plateia que está lá, ela começa a comprar aquela ideia. Temos que fazer isso, eles estão pegando os nossos impostos. Olha que situação horrível. Nesse caso, o chefe de polícia vindo aquilo, ele fala, isso aí está afrontando a Constituição. Por quê? Porque o conteúdo dela é ilegítimo, é ilícito, onde já se viu agredir as pessoas. Vou fazer o seguinte, vou filmar isso, documentar, levar até o Poder Judiciário, vou pedir uma autorização do juiz e dispersar essa multidão. Até ele fazer isso, essas pessoas que estão nesse local, elas já compraram essa ideia ruim e vão começar a afrontar as pessoas. Mas aí o que acontece? Em razão desse princípio da autoexecutoriedade dos atos administrativos, esses policiais eles podem dispersar essas pessoas e acabar com essa reunião, sem que haja a necessidade de uma autorização judicial para tal. E por quê, senhores? Por causa disso, em razão da autoexecutoriedade dos atos administrativos. Esses problemas que nós estamos vivendo, por exemplo, de coronavírus, onde alguns navios são postos em quarentena e a liberdade de circulação dessas pessoas é cerceadas, até que, passado o tempo de quarentena, elas possam descer do navio, isso é o que, senhores? Também é um ato autoexecutável. Não precisa de autorização judicial para impedir que as pessoas em quarentena desçam desse navio, porque vieram de um local onde algumas pessoas ali dentro estão doentes com coronavírus. Não, autoexecutável, eu vou lá e restringo por um tempo determinado a circulação dessas pessoas. Certo? Deu para entender então, senhores? Essa autoexecutoriedade, então é isso.
O ato administrativo é praticado de plano, de forma imediata, que em razão da sua urgência, em razão de uma autorização legal para tanto, eu vou lá e restringo a liberdade de circulação dessas pessoas, certo? Sem que haja necessidade de uma autorização judicial para tanto. Então, tranquilo. Fechamos, então, essa questão da autoexecutoriedade. Aí você me pergunta, qual que é a outra característica, outro atributo do ato administrativo que nós vamos ver hoje, professor? Nós vamos falar agora, senhores, de um atributo importante que é o chamado da tipicidade. A professora Maria Silvia Zanella de Pietro faz menção a esta característica do ato administrativo. Então me explique o que significa isso, professor. É o seguinte, vamos tomar a seguinte questão. Você está com um problema de saúde e você vai até a farmácia. Você chega na farmácia e fala para o médico, olha, eu não estou me sentindo bem. Tá. O que você está sentindo? Olha, eu estou sentindo uma azia, mas uma azia muito grande. O farmacêutico vai olhar para você e vai falar, ah, tá, você está com azia? Eu vou te dar um saleno, então. Ele vai lá e te dá um saleno. Você vai lá, toma o sal, melhora, ótimo. E aí entra uma outra pessoa. Essa outra pessoa chega e diz o seguinte, senhor farmacêutico, eu estou com muita dor de cabeça. Só isso, eu estou com dor de cabeça. Eu não sei o que eu faço mais. Ah, e os farmacêuticos olham para a pessoa e falam, eu já sei o que eu vou te dar. Eu vou te dar uma aspirina. Vai lá pegar a aspirina e dá para a pessoa. Entendeu? Então, por que você está fazendo esse exemplo bobinho, professor? Porque é o seguinte, para cada ato administrativo, para cada efeito que eu quero produzir no mundo jurídico, eu tenho um ato administrativo específico. Eu tenho um ato administrativo típico. Por isso que eu fiz essa pequena analogia com vocês. Então, se a administração pública ela quer produzir um determinado ato administrativo e ela quer que aquele ato produza um determinado efeito na comunidade, ele vai escolher dos atos administrativos que ele tem à disposição, qual é aquele que vai atingir aquele efeito desejado por ela. Ah, me dá um exemplo. Tá. De repente, a administração pública, o poder público, ele quer tombar um determinado imóvel do centro da cidade. Porque aquele determinado imóvel, senhores, ele quer preservar o desenho arquitetônico dela, que foi feito por um grande arquiteto que morou na cidade, famoso internacionalmente. Então, para preservar isso, o que ela faz? Existe um ato típico para isso. Existe um instituto típico para isso, que é o famoso tombamento. Entendeu? A administração pública, ela quer retirar das mãos do particular um determinado imóvel dele e transferi-lo para quem? Para o poder público, para construir uma creche. Aí ele vai perguntar, tá, qual é o ato administrativo típico que eu vou utilizar para poder estar construindo, tirar esse bem da mão do particular e transferir para o poder público? Nós temos a desapropriação. A desapropriação é um procedimento típico para esse tipo de efeito buscado. Certo? Tá dando para os senhores entenderem, gente? Tranquilo? Ou não? Não é muito difícil, né? Vamos falar a verdade. Então, senhores, estes são os 4 efeitos, as 4 características que um ato administrativo ele tem que trazer concomitantemente dentro de si para que ele produza efeitos jurídicos válidos perante a comunidade. Então vamos lá, relembrando. Presunção de legitimidade ou veracidade. Estudamos também na presunção de legitimidade, nós estudamos a imperatividade. Hoje, nessa aula, nós estudamos qual, senhores? A famosa autoexecutoriedade. E para fechar, nós estudamos a tipicidade. Perfeito? 20 minutos de aula. Peguem o trabalho que enviei para vocês e façam os exercícios. Qualquer coisa, eu estou no Microsoft Teams à disposição dos senhores para que nós possamos
tirar eventuais dúvidas sobre esta matéria. Um abraço, se cuidem e fiquem com Deus. Tchau!